Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida. Amém. Hoje nós vamos estar lendo um texto que está localizado na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, ou seja, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo do 7 a seguir, que nos diz o seguinte: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Amém. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, te pedimos perdão de todos os nossos pecados, para que assim venhamos nos tornar dignos de falar da tua palavra, de tratar da mensagem que leva para o céu. Espírito Santo de Deus, nos inspira e, acima de tudo, trata conosco para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Amados, é um dos textos bastante conhecidos, onde a qual o apóstolo Paulo ele vai falar com os irmãos e dizer que todo o poder ele emana de Deus. Tem muita gente por aí que se acha. Tem muita gente por aí que acha porque ele orou e alguém foi curado, o poder é dele, mas não é. O próprio Jesus disse em um dos evangelhos que tudo vem do alto. Sem ele, nada podemos fazer. Então eu já começo esclarecendo isso, sabiamente te dizendo e te conduzindo a um entendimento certo, para que você entenda de que tudo vem de Deus. A honra, a glória, o poder, o louvor e a majestade, tudo coopera dele. O próprio apóstolo Paulo, ele vai escrever lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, o que na verdade eu preciso ter como um ensinamento para que você compreenda é algo bem interessante. Por quê? Porque o apóstolo Paulo ele fala de algo bem interessante. Logo de início ele vai dizer que existe um tesouro dentro do vaso, e esse tesouro é o poder de Deus e não de nós. A honra, a glória, quer seja você pregue bonito, quer seja você dirija bem, quer seja você ter uma voz bonita, tudo é para a glória dele. O próprio apóstolo Paulo vai dizer, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, eu acho que muitos precisam, acima de tudo, viver esse texto na íntegra, sabe? Sem mistura. Porque quando entendemos que a gente é apenas um vaso que ele quer usar e tudo acima de tudo, vem pela modelagem das mãos dele. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, é tudo de Deus. A tua casa é de Deus, o teu marido é de Deus. Então por que tanta inquietação, achando que de repente você vai perder tudo? Você não vai perder. Deus vai restituir. Eu sei que você está inquieto. Eu sei que de repente parece que tudo está perdido, mas não é assim. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Observe que esses dias nós falávamos sobre os tipos de vasos. E o vaso de barro é aquele que tem maior resistência, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E aqui eu entro no assunto que o Espírito Santo bradou ao meu coração no dia de hoje. Em tudo somos atribulados. Ou seja, muita coisa vai acontecer para que a gente
vem acima de tudo passar por tribulações, mas o próprio Cristo nos ensina, dizendo que no mundo nós teremos que passar por provações. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então, meu amado, independente de como esteja a situação, independente de como você esteja neste momento enfrentando esta luta, não desista. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Por quê? Porque Cristo nos dará a certeza de cuidar de nós. Perplexos, porém não desanimados. Ou seja, vai ter muita coisa que a gente vai se assustar, vai dizer, como isso aconteceu? Mas a gente não pode desanimar. Sabe, muitos que se dizem ser cristãos, que servem a Deus, estão desanimando na caminhada, estão parando, desistindo. Mas enquanto Cristo estiver no meu e no teu barco, a gente não tem que temer a nada, tal como os discípulos. É bem verdade de que quando a tempestade vem, não é fácil. O medo chega, muitas vezes a inquietação. Mas hoje o Espírito Santo ministra essa palavra dizendo, não desanimes. Perseguidos, porém não desamparados. Muita gente vai te perseguir pela palavra. Só porque você agora serve a Deus, muitos vão duvidar, vão rir, vão zombar. Mas o segredo é permanecer. Ter a casa, acima de tudo, construída na rocha e não na areia. Tal como está escrito lá no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus capítulo 7, a partir do verso 24. Quando eu olho para este texto, eu começo a alegrar-me, porque independente das lutas, independente de tudo, ele está dizendo, vão te perseguir, mas eu não vou te desamparar. Vão tentar te abater, mas não vão te destruir. Será que alguém não está tentando te abater? Será que o adversário não tem usado pessoas para tentar frustrar aquele projeto que o Senhor determinou para a tua vida? Sabe, meu amado, viver na presença do Senhor não é mar de rosas, não é só vitória, não. Existem lutas, existem desertos, existem vales, existem provações, mas existe um Deus que cuida de nós, nos mínimos detalhes. Existe um Deus que nunca vai nos abandonar e que, independente de qualquer coisa, Ele vai continuar cuidando de mim e de você. Ele vai continuar sendo Deus absoluto, Senhor maravilhoso, poderoso e que muda os tempos e as horas. Independente de qualquer coisa, Cristo é o Senhor da tua vida. Tal como o apóstolo Paulo, ele aqui vai escrever algo bem interessante anteriormente, vai falar sobre aquilo que a gente vai passar. Porque tendo esse ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando em astúcias, nem adulterando a palavra de Deus. Muitos estão adulterando, mudando a palavra. Mas é só uma adaptação. Não aceite isso. A palavra tem que ser vivida do jeito que ela é. Não tem que haver mudança. O próprio João vai escrever lá no final da carta em Apocalipse. Lá no final de Apocalipse. Dizendo que ai daquele que tirar uma vírgula, um tio. Ai daquele. Então, meu amado, estejamos cada dia amadurecendo espiritualmente. Mas olhou para mim com cara feia. Continue caminhando. Mas falou que eu fiz sem eu fazer. Está dando fruto. Mas se levantou. Mas eu não estou aguentando. Deus te escolheu para uma grande obra. Tu és vaso. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. E não vai deixar, acima de tudo, se embaraçar por coisas da terra. Não se embarace. Vá em frente. Lute, milite. Peleje o bom combate.
certamente Cristo te honrará. Amém? Aplique esta palavra ao teu coração. Não seja apenas ouvinte, mas praticante da palavra do Senhor. Que esta palavra não entre por um ouvido e saia pelo outro, mas que fique guardada em teu coração, para que o Espírito Santo venha estar tratando contigo dia a dia, momento a momento, em cada atitude que você tomar ou que tem tomado. Amém? Uma boa notícia para você. A gente ainda vai dizer a data, mas a última campanha que nós faremos neste ano é a campanha Uma Carta para Deus. Amém? Esta campanha nós sempre fazemos e tem muitos testemunhos de pessoas que, acima de tudo, têm milagres a contar. Então, se você tem o teu pedido, então te prepara, porque essa campanha vai ser forte. Uma carta para Deus. Creio que Deus vai falar contigo, e aquilo que você tanto deseja ou almeja, Cristo, Ele pode concluir. Amém? Não se dê por perdido, ainda tem a esperança. Cristo é a nossa esperança todos os dias. Aqui vai o meu abraço carinhoso para todos os ouvintes das rádios. Rádio Taru FM, Rádio Pescadores FM 104.9 em Manhuaçu, Rede de Rádio Brasil Integrado. Também temos a Rádio Web Servo Fiel. Temos Rádio Sobradinho, Rádio Esplendor. E se porventura tem alguma outra rádios que é transmitido ou retransmitido Bíblia na Mão, fala para nós, para que a gente possa estar mandando um abraço para cada ouvinte. Abraço carinhoso do amigo Espírito Santo. Amém? Muito obrigado a todos que sempre têm a paciência, a alegria em ouvir, em compartilhar. Olha, você é um missionário, sabia? Porque missionário não é aquele que tem só um cargo, mas todo aquele que se preocupa em evangelizar alguém torna-se um missionário. Existem várias atenuantes de um campo missionário. Aquele que vai, aquele que, acima de tudo, investe, e aquele que ora. Tem o que vai, o que ora e o que investe em missões. Qual destes é você? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. E que o Espírito Santo de Deus abençoe tua vida. Falando ainda em investimento, se você porventura quer investir em nosso ministério, então nosso Pix 819-8686-5026. 819-8686-5026, opção celular. Que Deus possa te abençoar sempre e eternamente, e que o Espírito Santo de Deus esteja multiplicando as tuas finanças, hoje, sempre e eternamente. Um abraço e fiquem todos na paz. Glória!